Olá, bem-vindo a mais um programa Tribuna Cidadã pela sua TV Câmara Joinville. Toda semana aqui no estúdio trazemos convidados para falarmos de diferentes assuntos da nossa cidade, com o objetivo de mostrar e, quem sabe, você participar. Agora, nesse primeiro momento, quem está aqui ao meu lado vai nos dar informações sobre a Associação Catarinense dos Tecnólogos, é Ernesto Berkenbrock, presidente da associação. Primeiramente, então, agradeço a presença aqui no nosso programa. Obrigado, Ernesto, bem-vindo. Obrigado, agradeço também a oportunidade, poder estar explicando um pouquinho o que é a associação, o que é o tecnólogo para a sociedade. Bom, essa associação ela existe há quanto tempo já? Ela iniciou no dia 20 de agosto de 2005, aqui em Joinville, né? A gente fez a primeira reunião e a gente fundou a associação nessa data. Então a gente já tem 6 anos de atividade aí nesse período. Quem são os tecnólogos? Os tecnólogos, ele é um profissional formado de nível superior, com uma formação específica, né? Então ela é diferente, a gente tem uma cultura ainda na nossa sociedade de bacharéis, né? Então eu até brinco com muitas pessoas dizendo que nenhum pai sonha em um filho ser formado em tecnólogo, né? Porque não se tem essa cultura, não se conhece ainda o que é o tecnólogo. Na verdade, o tecnólogo é um profissional formado, focado, né, numa área específica. Então se a gente pegar, por exemplo, a área da administração, né? Um bacharel de administração, ele estuda todas as áreas da administração em um determinado tempo. O tecnólogo pega uma área específica da administração, por exemplo, em marketing, né? E ele vai estudar 2.400, 2.500 horas só marketing. Então ele vai estar muito mais preparado para atuar na área de marketing do que um administrador. Porém, ele só estuda marketing, ele não vai ver outras áreas, né? Então um tecnólogo é um profissional focado, com um curto espaço de tempo menor do que um bacharel, só que porém ele está muito mais preparado para aquela área específica do que um bacharel. Então esse é o profissional tecnólogo. É recente? O tecnólogo, essa função, esse trabalho é recente? O tecnólogo, o primeiro curso que teve no Brasil foi em 1969 pela FATEC em São Paulo, né? Então nós estamos aí há 40 anos de formação do profissional, enquanto que o bacharel estamos há 400 anos, né? Então é cultural mesmo. E a gente tem, no Ministério da Educação, a gente criou uma lei, digamos assim, estamos aptos ao curso, né? Foi em 1996 com a nova LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então ela diz o seguinte, que hoje a gente tem 3 tipos de graduações: o tecnólogo, o bacharel e a licenciatura plena. A gente vê muito o próprio mercado de trabalho falando dessa necessidade, dessa especialização, pode-se até assim dizer. Isso é uma grande vantagem para o tecnólogo? Sim, hoje que é aquilo que eu falei, né? Como o tecnólogo é um profissional focado numa área específica, né? Os empresários ainda eles não viram esse profissional ainda como diferencial para a sua empresa. Porque hoje, se eu contratar um engenheiro para a área de manutenção, por exemplo, um engenheiro mecânico para a área de manutenção, o que ele estudou de manutenção é muito pouco comparado com um tecnólogo em manutenção, que estudou só a manutenção. Então, fazendo esse comparativo, essa analogia, né, a gente tem um profissional muito mais preparado em manutenção, tecnólogo em manutenção, do que um engenheiro mecânico. Apesar que o tecnólogo, né, ele vem para trabalhar nessas questões específicas, enquanto que o engenheiro, ele trabalha um pouco de cada área, né, e ele é formado para ser engenheiro. Hoje a gente vê muitas coisas, o pessoal leva 5 anos para se formar em engenheiro e ele não vai trabalhar como engenheiro, ele vai trabalhar como técnico, como tecnólogo ou até como operador de máquina, né? Então isso é um pouco diferente aquilo que ele estudou, né? Então isso é um pouco complicado. E pelo menos aqui em Joinville a gente nota que cresceu muito nos últimos anos a oferta de cursos tecnólogos, né? Não só em Joinville como em todo o Brasil, né? Eu tenho uma pesquisa do MEC, que foi publicado no INEP, né, que em 2001 a gente tinha em torno de 68 mil matrículas nos cursos de tecnologia. Agora em 2010, no último censo, a gente teve 680 mil matrículas nos cursos de tecnologias. Então a gente teve um aumento muito grande pela procura. Não é pela falta de mão de obra que tem o mercado, pela carência que tem o mercado e pela formação rápida da área específica que o curso proporciona ao estudante. Isso também pode apontar até um início de uma mudança de pensamento da sociedade em relação ao curso tecnólogo, como você falou no início, que as pessoas ainda acreditam mais ao bacharelado, por exemplo? Eu acredito que sim. Eu acho que é um pouco curto espaço de tempo já, né? Essa demanda muito maior de profissionais estudando em tecnologia do que nos bacharéis. Então eu acredito que aí no mais 10 anos ou 15 anos a gente tem essa inversão de cultura. Eu acho que nós estamos bem próximos a isso. E aí, desde 2005, então, criada a Associação Catarinense dos Tecnólogos. E de lá para cá, o início, por exemplo, o grande objetivo qual foi? O grande objetivo foi a gente se organizar dentro como profissional, como classe, né?
Por quê? Porque a gente tem algumas barreiras ainda encontramos, porque hoje todas as resoluções, todas as leis, elas são voltadas para os bacharéis. Enquanto que o tecnólogo junto ao Ministério da Educação já está sanado. Esse problema já viramos a página, né? Então, o tecnólogo é um curso superior, pode ser feito pós-graduação, tanto lato sensu como escrito sensu, então mestrado, doutorado, sem problema nenhum. E agora a gente está trabalhando na questão da regulamentação, da inclusão, digamos assim, do tecnólogo dentro do sistema que regulamenta as profissões e junto à sociedade também. Isso significa que ainda há muito a conquistar? Sim, há muito a conquistar. A Associação Catarinense de Tecnólogos, ela foi fundada pelos... na verdade, ela é separada um pouco, né? A gente não consegue fazer uma associação para todas as autarquias públicas. O que é uma autarquia pública? São os conselhos que regulamentam a profissão, né? Por exemplo, os CREAs, os Conselhos Regionais de Administração, de Medicina e assim por diante. A gente formou a Associação Catarinense de Tecnólogos para o sistema CONF-ACREA. Então, todas as categorias, desde a área da civil, da mecânica, da elétrica, da agronomia, que tem os tecnólogos formados nessa área, é que a gente trabalha nessa questão. E as nossas mudanças hoje, as nossas questões que a gente está defendendo a categoria junto ao sistema CONF-ACREA e junto à sociedade. A gente tem total apoio ao pessoal da medicina, que nós também temos os tecnólogos em raio-x, em outras áreas também, da administração também, só que a gente não consegue aglomerar todas na mesma entidade, porque eu não consigo depois registrar a entidade em vários conselhos. Então teria que ter uma entidade para cada sistema desse. Então, um curso de tecnólogo ele pode ter das mais variadas áreas, desde a área da saúde até um curso exato, digamos assim. Sim, ele pode ser de qualquer área, né? A gente pega o tecnólogo, na verdade, ele é uma formação, ele tem o bacharel, né? E o tecnólogo pode ser uma parte do bacharel focado naquela área do bacharel. Então, porque é aquilo que eu falei, administração e marketing, por exemplo, né? Um tecnólogo em marketing, ele é focado em marketing, ele vai só trabalhar em marketing. Enquanto que o administrador, ele trabalha em várias áreas, como RH, marketing, finanças, controladoria, a própria administração da empresa, né? E assim por diante. A própria associação, por exemplo, ela pode cuidar também da qualidade dos cursos? Cuidar, que eu digo, no sentido de observar, de fiscalizar? Essa não é a função da associação, né? Essa é uma função do MEC. Através do ENAD, né, o Exame Nacional de Avaliação dos Cursos Superiores, é que fazem a avaliação de cada curso. Isso tem dos tecnólogos, dos bacharéis e da licenciatura plena. Inclusive, tivemos alguns casos recentes até de fechamento de alguns cursos no país, né, através da avaliação do ENAD. Então, a nossa função, a gente não entra nessa questão. A gente trabalha com os profissionais depois de formado, depois de graduado. E daí a gente trabalha junto no sistema CONF-ACREA, que é a regulamentação da profissão, as atribuições que o profissional pode ter e assim por diante. É aquilo que eu falei anteriormente, né? A gente hoje tem resoluções dentro do sistema focado para os bacharéis. Por quê? Porque mais tempo, tem 400 anos, já se organizaram anteriormente, etc. e tal. Então agora a gente está vindo agora, e há 40 anos, a gente está buscando esse nosso espaço, mostrando a nossa capacidade técnica, a nossa competência e o que todos os tecnólogos têm, né? E a gente busca essas questões para estar regulamentando junto a todo um sistema. Bom, a vinda aqui na Câmara de Vereadores, alguns dias, algumas semanas aí, prova também dessa busca, desse apoio do poder público. É importante também? Sim, a gente passou por algumas etapas, né, a nível nacional e aqui no estado também. De 2005 para cá, a primeira meta nossa era colocar o tecnólogo na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Né? Então, em 2009, a gente, junto com o Ministério do Trabalho, nós aqui de Santa Catarina, a CT, fomos com 2 profissionais, eu e o tecnólogo Tarcísio. A gente foi até São Paulo no evento promovido pelo Ministério do Trabalho e a gente lá descreveu a profissão do tecnólogo, fez o descritivo, a gente trabalhou nessa questão e hoje a gente tem o tecnólogo incluído na CBO. Então essa foi uma das primeiras missões a nível nacional da CT. E a segunda missão agora, depois dessa etapa, a gente já venceu essa etapa, é a questão da regulamentação da profissão. Então, hoje a gente tem um projeto de lei, o 2245 de 2007, né? Ele tramita no Congresso Nacional e ele regulamenta o exercício profissional do tecnólogo. Então, é aquilo que eu falei, né? Perante o MEC, perante a graduação, a gente já está todo ok. Agora que eu estou formado, a gente precisa ter uma base legal para poder trabalhar. E esse projeto de lei vem para isso. Então, a gente vem fazendo algumas ações no Estado, e em Joinville também. Para quê? Para pedir apoio a essa moção, a esse projeto de lei, que regulamenta o exercício profissional da profissão. E é essencial, né? Pelo próprio mercado de trabalho crescendo, o número de profissionais crescendo,
é um caminho sem volta essa regulamentação. Com certeza, é um caminho sem volta. A gente está trabalhando muito nisso, então a gente veio aqui à Câmara de Vereadores solicitar o presidente Odir Nunes, né, qual já agradecemos antecipadamente, né. A gente pediu para ele uma moção de apoio ao projeto de lei, então que aprovasse na Câmara de Vereadores aqui uma moção, que os vereadores apoiassem o projeto de lei, porque é uma profissão aqui em Joinville é muito forte, né. Se a gente pegar hoje as redes de ensino aqui de Joinville, a gente tem aí a Sociesc, o Senai, o Senac, os institutos federais, tudo formando tecnólogos. Então a gente tem um número, se a gente fizer uma avaliação bem rápida, a gente tem muito mais cursos de tecnologia do que bacharéis ou licenciatura plena em Joinville. Então esse apoio é importante para a cidade, nós somos uma cidade industrial também, né? Então o tecnólogo está inserido na área industrial. Então é importante isso para a cidade. Uma outra questão que a gente também pediu aqui ao presidente foi que formasse o Dia Municipal do Tecnólogo. Né? Por convenção do CONF, alguns anos atrás, eu não sei dizer porquê, mas ele disse que o dia do tecnólogo do sistema Confiacrea seria o dia 24 de novembro. Então a gente solicitou ao presidente também que tornasse o Dia Municipal do Tecnólogo dia 24 de novembro. Na mesma data? Na mesma data, para não ter divergência, né? Nós, do nacional e do estadual, né? E aí a ideia é poder mobilizar, fazer algo nesse sentido no dia por parte da associação? Exatamente. No dia 23 de novembro a gente pediu espaço à tribuna livre da Câmara. A gente então vai estar vindo aqui, a gente vai estar mobilizando a cidade para trazer o maior número de profissionais possíveis. Né, estudantes também, estudantes eles sempre estão ali na luta, né, então eles sempre estão mais na ativa. Eles têm uma angústia muito maior, pô, vou me formar, eu quero atuar, eu quero estar presente. Então a gente consegue trabalhar bastante a questão dos alunos nesse sentido. Então a gente vai estar vindo aqui dia 23, tentando mobilizar esses profissionais para estar presente, e a gente vai fazer uma homenagem aí ao Dia do Tecnólogo nesse dia aqui na Câmara de Vereadores. Bom, na sua opinião, quando se fala na regulamentação da profissão do tecnólogo, no quanto vai ser importante, no quanto vai refletir em benefício para esse formado? Hoje a gente não tem uma base legal, né? Se a gente olhar todas as profissões no Brasil, existe uma lei que regulamenta todas elas. Né? Desde os engenheiros, licenciaturas, todas as áreas a gente tem uma lei que regulamenta as profissões. E nós tecnólogos, como a formação é recente, a gente ainda não tem essa lei. Para você ter uma ideia, a lei que regulamenta o engenheiro, se eu não me engano, é de 1933. É muito, muito antigo, né? Então a questão é essa, a questão é a gente vir e ter uma base legal. Hoje, é claro que a gente atua, a gente é reconhecido, a gente já está certamente incluído, não como a gente queria, mas a gente já está incluído no sistema, né? Só que a gente não tem uma base legal. Hoje não existe uma lei dizendo que regulamenta o exercício profissional do tecnólogo. E isso é importante para toda a categoria. Isso vai dar legitimidade à categoria. Então essa é a importância desse projeto de lei ser aprovado.